Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, do site Notícias Agrícolas. Eu sou Frederico Olive e o quadro Agricultura Sustentável hoje traz mais informações sobre o 18º Encontro Nacional do Sistema Plantio Direto na Palha, que acontece na semana que vem, de 5 a 8 de julho, em Foz do Iguaçu, no interior do Paraná, e nós estaremos lá presentes para trazer essas informações aqui para todas as nossas plataformas. Hoje, quem vai trazer mais informações sobre os principais temas que vão ser debatidos, apresentados lá em Foz do Iguaçu, é o professor e pesquisador João Carlos de Moraes Sá, o nosso amigo Juca Sá, que é professor e pesquisador e também membro dirigente, da Federação Brasileira do Sistema Plantio Direto na Palha, participando ativamente aí como da parte científica do processo, e ele vai trazer informações do que nós vamos encontrar lá de inovação, de tecnologia e de novos conhecimentos sobre o plantio direto na palha. Obrigado pela presença, Juca. Boa tarde a todos, é um imenso prazer estar aqui podendo colaborar com essa divulgação, com essa iniciativa, de um programa sempre muito prestigioso. Esse ano nós estaremos celebrando o nosso jubileu, 50 anos de plantio direto no Brasil. E só para vocês terem uma ideia, sabe qual foi e qual é o grande legado que o plantio direto está nos apresentando? Primeiramente, nós deixamos de erodir, ou seja, de perder o equivalente a 7,1 a 21 bilhões de toneladas de solo. O equivalente à camada de 0 a 20 de 2,84 a 8,48 milhões de hectares que salvamos da agricultura brasileira nesses 50 anos. Então, se nós formos levar isso em consideração do que fizemos em relação a carbono, foi uma coisa fabulosa, uma coisa sensacional. Então, o plantio direto hoje é o sistema que promove, dentro das diversas iniciativas que a agricultura nos proporciona, como um sistema promissor que pode sequestrar, hoje, contabilizados para 2020, quando auxiliamos o Plano ABC, o mapa, na construção da nova versão do Plano ABC para 2020 a 2030, e nós da Federação enviamos os nossos números, nós estamos considerando que conseguimos, até aquela data, o equivalente a quase 80 milhões de toneladas de CO2 mitigados somente com plantio direto. E projetamos que isso possa chegar ao ano de 2030 em torno de 150 a 170 milhões de toneladas. Então, o plantio direto, como uma ferramenta para a produção de alimentos que visa a harmonia com a natureza, é uma das principais na questão do sequestro de carbono. Porque nós temos sistemas de produção muito diversos que permitem, não somente para a região sul, para a região norte, leste e centro-oeste, várias alternativas que possamos realmente avançar muito nessa questão do carbono e dar uma contribuição muito grande. Foram contabilizados em 2020 o equivalente a 36 milhões de hectares no sistema em plantio direto para a produção de grãos e 44 milhões considerando sistemas integrados e a cana-de-açúcar. Porém, qual é o nosso maior desafio para os agricultores? Nesse período, nós contabilizamos que apenas 10 a 15% dessa área está conjugando os três pilares que concebem o sistema plantio direto, ou seja, a ausência de revolvimento, cobertura permanente do solo e diversificação na rotação de cultivo. Então, quer dizer o seguinte, hoje nós temos em torno de 5 milhões de hectares com o sistema plantio direto com base nesses conceitos, nesses pilares. E temos os demais 30, 31 milhões com a adoção de um ou dois pilares, ou seja, com potencial de sequestro menor.
Então, qual é o nosso grande desafio? Mostrar ao produtor que, se ele investir em carbono, primeiro, ele vai ganhar mais dinheiro. Isso é uma relação direta. Só para você ter uma ideia, Frederico, se você consegue, em média, aumentar 1 tonelada de carbono no solo, que seria o equivalente a 0,05% de carbono, você tem um ganho em torno de 28 quilos de soja por hectare. Olha que fabuloso. Então, se nós conseguirmos aumentar 1%, 0,5%, né, nem 0,05%, aumentar 5 a 10 vezes isso, nós podemos possibilitar uma revolução no ganho de soja. Se nós contabilizarmos que hoje o Brasil, em 2020, 2021, produziu em torno de 237 milhões de toneladas, com 65 milhões de hectares, você imagina se nós conseguirmos trazer esse sistema para 20%, 30%, 40% da área e incrementarmos a produção de soja e a produção de milho, de feijão, de algodão. Vai ser fabuloso. Muito bem. Juca, você poderia aí já nos adiantar um pouco das novidades que você vai trazer na sua palestra aí durante o evento, aquilo que vai ser realmente uma inovação que nós podemos já trazer como um spoiler aí para aqueles que vão acompanhar à distância ou exatamente aqueles que vão estar presentes aí, que são mais de 800 pessoas já inscritas, que vai ser um grande evento. O que você vai trazer aí de novidade para a gente já dar um gostinho aqui para quem vai apresentar? Eu vou trazer 3 pontos fundamentais. O primeiro, o conceito de agricultura de carbono. A gente fala muito em baixo carbono, baixa emissão, mas a agricultura de carbono quer dizer a maximização do acúmulo de carbono no solo em função do carbono oriundo da fotossíntese. Tudo que nós produzimos via soja, milho, algodão, feijão, trigo, arroz, o que a fotossíntese nos dá, o nosso desafio é maximizar isso através de sistemas de produção. Então, essa é a primeira coisa. É possível? Sim. Nós temos hoje várias alternativas. E o outro ponto fundamental é a gente implantar definitivamente o que nós chamamos de ponte verde. O que é ponte verde? Você conhece bem o Cerrado brasileiro e sabe que lá, de abril ao final de setembro, nós temos um período seco pronunciado, quase com ausência de chuva. E aí nós temos uma grande janela de oportunidade. O que significa isso? A ponte verde. Se nós mantivermos o solo coberto, por exemplo, você planta soja como primeira safra, na segunda safra o safrinha entra com milho, mais uma braquiária, ou um sorgo, mais uma braquiária, e colhe o milho e a braquiária se mantém no período seco. Essa é a ponte verde. Você sabe o que ela pode trazer de benefício, Frederico? Ela pode deixar de perder 40% de carbono. Ou melhor, vamos falar do lado positivo, ela pode ganhar de 10 a 15 a mais por cento de carbono do que já existia. No período seco, como? Primeiro, uma barreira física evitando a evaporação da água. E segundo, desenvolvendo sistemas radiculares robustos que ocupam os poros até 80, 100, 200 centímetros de profundidade do solo e com isso deixando carbono. Então esse é o segundo ponto. E terceiro ponto é, se nós trabalharmos com esses sistemas mistos, soja, milho, braquiária, crotalária, sorgo, capim-mombaça, essa intersecção de cultivo, nós podemos recuperar o capital natural. O que é o capital natural? É todo o carbono existente no solo e na vegetação nativa, que foi parte dele perdido quando nós introduzimos a agricultura. A agricultura ela veio da onde? Da mata nativa, que nós desmembramos, desmatamos, colocamos um produto. Saímos de centenas, milhares de espécies para 1, 2, 3. Então, o sistema plantio direto diversificado com elevado input de carbono e baixa emissão de CO2
nós podemos recuperar o carbono que nós perdemos numa geração. O que significa isso? Estimamos, num artigo que publicamos agora em 2022, que sistemas que aportam mais de 2 toneladas por hectare ano podem abreviar em torno de 50 a 60 anos a recuperação de todo o carbono que nós perdemos. Olha só que coisa fantástica. Recuperar não só o que perdemos no solo, mas o que perdemos na vegetação. Então esse é o nosso desafio, esse é o nosso comprometimento e essa é a nossa meta para atingir. Muito bem. E dessa maneira, a agricultura brasileira vai contribuir então para a redução das emissões que o Brasil tem já se comprometido para que a gente possa ter aí um planeta mais saudável, professor? Sem sombra de dúvida, eu vou repetir as palavras de uma pessoa que foi meu mentor, meu orientador, que recentemente deu uma palestra lá no Congresso Brasileiro de Soja, o Dr. Ratan Lal, que ele falou o seguinte: agricultura é solução. É através da agricultura que nós vamos conseguir reverter muita coisa que nós perdemos. E a agricultura brasileira, ela teve um avanço muito importante, fantástico, nesses últimos 30 anos. E agora o nosso desafio é torná-la ainda mais produtiva, ainda mais regenerativa, ainda mais preservadora. E poderia dizer o seguinte, Frederico: com o conhecimento que nós temos hoje, os resultados de pesquisa, nós não precisamos derrubar mais um pé de árvore sequer. Com toda a área que hoje está em disponibilidade, com as áreas que foram degradadas, se nós implementarmos um sistema de manejo como o sistema plantio direto, nós podemos até dobrar a produção, sem expandir 1 hectare ano. Muito bem, é isso que a gente deseja e é isso que nós estamos acompanhando, ano após ano, o Brasil sendo aí um recordista em produção de grãos, principalmente, e também em produção de outras culturas, e a gente observa o agricultor cada vez mais engajado em preservar as suas áreas e trazer aí maiores benefícios para o solo, fazendo cobertura de palha, fazendo menor revolvimento e também fazendo essa sucessão de culturas que proporciona esse plantio direto na palha na sua essência, e é isso que nós aqui do quadro Agricultura Sustentável, Tempo e Dinheiro e Site Notícias Agrícolas, estamos aqui também junto dessa força aí para levar esse conhecimento. Professor, obrigado aí pelas suas informações. Estaremos juntos, então, na próxima semana, lá em Foz do Iguaçu, no 18º Encontro Nacional do Sistema Plantio Direto na Palha e o primeiro encontro mundial. E tenho certeza que vai ser um marco para a nossa agricultura, comemorando aí 50 anos do plantio direto e a gente tendo grandes pesquisas, grandes inovações ainda para serem difundidas na nossa agricultura e temos certeza que vamos fazer parte desse processo. Obrigado, viu, professor, pela sua gentileza e bom final de semana. Ok, Frederico, muito obrigado e faço uma convocação aí a todos. Vamos lá, o tema do evento é preservar o solo, a vida e as gerações futuras. E muitos especialistas de diversas áreas irão para compartilhar as últimas novidades. Então, será não somente um marco na comemoração dos 50 anos, porém um marco na apresentação e na abertura de toda essa nossa visão de preservar o solo, a vida e as gerações futuras. Grande abraço a todos. Obrigado, João Carlos de Moraes Sá, pesquisador, professor, dirigente da Federação Brasileira do Plantio Direto na Palha e também um dos maiores especialistas em crédito de carbono do mundo, trazendo aí o seu conhecimento, mais informações para aqueles que querem acompanhar aí esse grande evento que vai acontecer de 5 a 8 de julho lá em Foz do Iguaçu. Tempo e Dinheiro, site Notícias Agrícolas, trazendo essas informações direto lá do evento. Obrigado, Juca, mais uma vez. Bom final de semana para você. Nos vemos em Foz.